O gosto amargo da derrota era a única colheita que a fazenda de Pedro produzia ultimamente. Cada sulco de terra seca, cada folha de milho amarelada, era um testemunho silencioso de seu fracasso. Ele não estava apenas perdendo a terra, estava perdendo o legado de seu avô, Matias, um homem cuja memória era tão sagrada para ele quanto a própria terra. Matias morrera 20 anos antes, em um suposto acidente com maquinário no campo, uma explicação oficial que nunca sentou bem no coração de Pedro, então um menino. A morte de seu avô marcou o início do lento declínio da fazenda, e agora, com a carta final do banco em seu bolso, o fim parecia ter chegado. Desesperado por qualquer dinheiro para salvar sua família do despejo, ele tomou a decisão mais dolorosa de sua vida: desmontar o velho trator Massey Ferguson de seu avô para vender as peças como sucata. O trator era uma relíquia, uma carcaça de metal vermelho desbotado e ferrugem que estava parada no fundo do celeiro desde o dia da morte de Matias. Para Pedro, era mais do que uma máquina, era um mausoléu sobre rodas, um lembrete constante de tudo o que ele havia perdido. Aproximar-se dele com ferramentas de corte parecia uma profanação, o ato final de um neto que falhou em honrar a memória de seu antepassado. Com o coração pesado, ele começou o trabalho sujo. Ele removeu as rodas, desmontou o motor peça por peça. Seus movimentos tornaram-se mecânicos para entorpecer a dor. O último grande componente era o tanque de combustível. Estava quase vazio, exceto por uma borra escura e solidificada no fundo. Antes de cortá-lo, ele decidiu drenar o resíduo. Inclinou o tanque, e um lodo espesso começou a escorrer lentamente. Mas então o fluxo parou. Havia algo pesado lá dentro, bloqueando a saída. Ele balançou o tanque, e ouviu um baque surdo e sólido. Não era uma pedra ou um pedaço de metal solto. A curiosidade, pela primeira vez em muito tempo, superou sua tristeza. Ele pegou uma esmerilhadeira. O zumbido agudo da ferramenta cortou o silêncio fúnebre do celeiro. Faíscas voaram enquanto ele abria uma fenda na lateral do tanque, o cheiro de metal queimado misturando-se ao cheiro de poeira e tempo. Quando a abertura foi grande o suficiente, ele enfiou a mão no interior escuro e oleoso. Seus dedos tocaram algo envolto em um material encerado e pesado. Ele o puxou para fora. Era um bornal de couro velho, do tipo que os agricultores usavam antigamente, endurecido e manchado, mas notavelmente bem preservado. Estava pesado. Com o coração começando a bater mais rápido, ele desamarrou a correia de couro apodrecida. A mente de Pedro disparou. Seu avô era um homem simples e honesto. O que ele esconderia com tanto cuidado? Ele abriu o bornal. A primeira coisa que viu foi uma pilha de dinheiro. Cédulas e mais cédulas, amarradas com barbante. Mas sua excitação inicial murchou quando ele olhou mais de perto. Eram cruzeiros, a moeda antiga do país, fora de circulação há décadas. Era uma fortuna que não valia nada, um tesouro de papel inútil. O desapontamento foi como um soco. Mas por baixo do dinheiro, havia outra coisa. Um objeto pequeno e pesado, envolto em um pano de veludo. Ele o desembrulhou. Era um relógio de bolso de prata, manchado pela idade. Ele o abriu. Na parte de dentro da tampa, havia uma gravura, a caligrafia elegante e precisa. Para meu amigo, Matias. A dívida está paga. Matias. O nome de seu avô. Mas foram as palavras gravadas abaixo que fizeram o sangue de Pedro gelar em suas veias. Do seu devedor, Coronel Álvares. Coronel Álvares. O nome era uma lenda na região, a de um homem implacável e poderoso que construiu um império comprando as terras de seus vizinhos por uma fração de seu valor. Ele era o dono de tudo ao redor da pequena fazenda dos Matias. E Pedro se lembrava bem da história que os mais velhos contavam. Logo após a morte acidental de seu avô, o coronel, em um suposto ato de boa vizinhança, comprou a parte mais fértil da terra de sua avó enlutada por um preço ridiculamente baixo, um negócio que selou o destino da fazenda. Aquele acidente nunca pareceu um acidente. E agora, a prova de uma conexão secreta, de uma dívida paga em dinheiro vivo, estava em sua mão. Que dívida um homem tão rico e poderoso teria com um simples fazendeiro como seu avô? Por que pagar em dinheiro velho e escondê-lo? A verdade atingiu Pedro com a força de um raio. Seu avô não morreu em um acidente. Ele foi silenciado. Enquanto sua mente cambaleava com a enormidade da revelação, seus dedos sentiram algo mais dentro do bornal de couro, um pedaço de papel fino que havia grudado no fundo. Ele o retirou com cuidado.
Estava dobrado várias vezes, o papel amarelado e frágil. Ele o desdobrou sob a luz fraca do celeiro. Não era uma carta. Era um documento legal. Uma escritura de propriedade. Seus olhos percorreram o texto, as palavras formais e o jargão jurídico. E então ele viu a descrição da propriedade. Não era a pequena parcela de terra que sua avó havia vendido. Seus olhos se arregalaram, a respiração presa em sua garganta. Era a escritura da fazenda Álvares. A propriedade inteira. A mansão, os pastos, os milhares de hectares. Tudo. Legalmente assinada e transferida para o nome de Matias Pereira, seu avô. A dívida não era um pagamento simbólico. Seu avô não vendeu um pedaço de terra. Ele havia ganhado o império inteiro. O coronel Álvares, provavelmente por meio de uma aposta perdida ou um negócio obscuro, havia perdido tudo para seu avô. E em vez de honrar a dívida, ele o matou, encenou um acidente e escondeu a prova de sua transação dentro do próprio trator da vítima, nunca imaginando que ele permaneceria intocado por 20 anos. A fazenda de Pedro não estava à beira da falência. Ele, Pedro, era o dono legítimo de tudo o que seus olhos podiam ver. Sua vida inteira, a luta de sua família, a pobreza que os definiu, tudo era uma mentira construída sobre um assassinato. No exato momento em que essa verdade cataclísmica se assentou em sua mente, as luzes do celeiro piscaram e se apagaram, mergulhando-o em uma escuridão quase total. Um arrepio de pavor percorreu sua espinha. Ele ouviu o som pesado e arrastado da grande porta do celeiro deslizando, fechando-se. E então, o clique inconfundível de uma tranca de ferro sendo colocada no lugar, do lado de fora. Ele estava preso. Da escuridão do lado de fora, uma voz cortou o silêncio. A voz era calma, educada, mas carregada de uma ameaça fria que fez o cabelo de sua nuca se arrepiar. Eu sabia que meu pai era um tolo sentimental, escondendo suas pontas soltas em vez de cortá-las. Acredito que você encontrou algo que me pertence. Pedro não reconheceu a voz, mas ele sabia a quem ela pertencia. O coronel estava morto, mas seu legado de crueldade vivia em seu filho, um homem esquivo e perigoso conhecido na região apenas como Dr. Álvares. Ele não estava apenas vigiando. Ele estava esperando. Esperando o dia em que o fantasma de uma dívida antiga finalmente saísse de seu túmulo de metal. E agora que Pedro o havia encontrado, ele havia se tornado a última ponta solta. O negrume dentro do celeiro era absoluto, uma escuridão palpável que cheirava poeira, feno velho e o medo repentino de Pedro. Ele estava cego, mas seus outros sentidos estavam em alerta máximo. Ele podia ouvir o som suave dos sapatos caros de Álvares andando na terra do lado de fora, o farfalhar do vento nos beirais do celeiro e o som de seu próprio coração batendo descontroladamente em seus ouvidos. A voz de Álvares veio novamente, perigosamente perto da parede de madeira, um sussurro íntimo e venenoso. Meu pai cometeu o erro de confiar que o tempo enterraria seu segredo. Eu sou mais prático. Veja, a beleza de um lugar como este, disse ele, o tom quase sonhador, é como ele é inflamável. Uma fiação antiga, um pouco de feno seco, um descuido trágico. A história se escreve sozinha. Pedro recuou para as sombras mais profundas, segurando o bornal de couro contra o peito. A escritura dentro parecia queimar através do couro, um artefato amaldiçoado que havia custado a vida de seu avô e agora ameaçava a sua. O que você quer? Gritou Pedro, sua voz ecoando no espaço cavernoso. Acredito que a pergunta seja, o que asterisco você asterisco quer, Pedro? Respondeu Álvares. Você quer viver? Quer que sua esposa e seu filho durmam em paz esta noite? Ou quer se juntar ao seu avô em uma sepultura anônima de mártir? Houve um som de metal arranhado contra a madeira, e uma pequena lata de fluido de isqueiro deslizou por baixo da porta, seguida por um isqueiro de metal. A oferta é simples. Queime tudo. A escritura, o dinheiro inútil, o relógio sentimental. Faça uma pequena fogueira no meio do celeiro, onde eu possa vê-la pela fresta. Mostre-me que você entende como o mundo funciona. Em troca, eu esqueço que esta noite aconteceu. Você continua com sua vida miserável em sua terra miserável, e eu continuo com a minha. Silêncio. Você tem 5 minutos para tomar sua decisão. Depois disso, a decisão será tomada por você. Queimar o legado de seu avô? Apagar a verdade pela qual ele morreu? Cada fibra do ser de Pedro se rebelou. Ele não era seu avô.
Ele não seria silenciado. Ele precisava sair. Em pânico, ele começou a se mover na escuridão, as mãos estendidas, usando a memória para navegar pelo layout do celeiro. Ele conhecia cada viga, cada tábua solta. Seus dedos roçaram o cabo de madeira de um forcado. Ele o agarrou. Não era uma arma contra um homem como Álvares, mas era uma ferramenta. Uma ideia desesperada se formou em sua mente. O antigo alçapão do palheiro. Ficava na parede dos fundos, a uns 6 metros de altura, bloqueado com tábuas há anos, desde que ele era criança. Era sua única chance. O tempo está passando, Pedro, cantou Álvares do lado de fora. Posso quase sentir o cheiro da fumaça. Pedro encontrou a escada de madeira velha e frágil que levava ao palheiro. Ele subiu, o coração na garganta, testando cada degrau antes de colocar todo o seu peso. Cada rangido era um tiro no silêncio, mas o vento lá fora ajudava a mascarar o som. Ele chegou à plataforma do palheiro. A escuridão era ainda mais profunda ali. Ele se arrastou na direção da parede dos fundos até sentir a textura áspera das tábuas que cobriam a antiga porta. Usando a ponta do forcado como uma alavanca, ele a enfiou entre uma tábua e a parede. Ele forçou. A madeira gemeu em protesto, um som que pareceu ecoar por todo o vale. Ele congelou. O que foi isso, Pedro? Ratos na sua cabeça, zombou Álvares. Ele não tinha ouvido. Pedro forçou novamente, com toda a sua força. A madeira estalou, os pregos enferrujados cedendo. Mais uma vez. A tábua se soltou. Ele repetiu o processo na segunda tábua, o suor escorrendo por seu rosto. Seu tempo acabou, disse a voz de Álvares, agora desprovida de qualquer humor. Escolha errada. Pedro ouviu o som inconfundível de líquido sendo derramado contra a base do celeiro. Gasolina. Com um último grito de esforço, ele arrebentou a última tábua. Ele chutou a velha porta do alçapão, que se abriu para a noite com um estrondo. Ele não hesitou. Ele saltou. A queda pareceu durar uma eternidade. Ele aterrissou com um baque surdo em uma pilha de feno velho e apodrecido que ficava sob o alçapão, o impacto tirando o ar de seus pulmões. Ele estava machucado, mas estava vivo. E livre. Ele olhou para o celeiro. A base da parede frontal brilhava com uma luz laranja e sinistra. As chamas subiam rapidamente pela madeira seca e antiga. O legado de seu avô estava virando cinzas. Mas Pedro tinha a escritura. Ele tinha a verdade. Seu primeiro instinto foi correr para casa, para sua família. Ele precisava tirá-los dali, levá-los para um lugar seguro. Ele correu pelo campo, o brilho do celeiro em chamas iluminando seu caminho. Mas ao se aproximar da casa, um silêncio mortal o recebeu. As luzes estavam apagadas. O carro de sua esposa não estava na garagem. A porta da frente estava entreaberta. Ana! Ele gritou, o pânico subindo como bile em sua garganta. Lucas! Silêncio. Ele entrou na casa escura. Estava vazia. Mas não havia sinais de luta. Estava tudo terrivelmente arrumado. Na mesa da cozinha, sob a luz da lua que entrava pela janela, havia um envelope branco. Com as mãos trêmulas, ele o abriu. Não era uma carta. Era uma fotografia. Sua esposa, Ana, e seu filho de 7 anos, Lucas, sentados em um banco no coreto da praça da cidade. Lucas estava tomando um sorvete. Ana sorria para a câmera, mas seus olhos estavam cheios de um terror indescritível. A foto tinha sido tirada hoje. No verso, uma caligrafia elegante e cruel. Você fez a sua escolha. Agora eu farei a minha. A dívida de seu avô agora é sua. Entregue a escritura, ou sua linhagem termina esta noite. Seu mundo desmoronou. O fogo, a armadilha no celeiro, não era o plano principal. Era um teste. Um jogo. E Dr. Álvares tinha uma apólice de seguro o tempo todo. Ele não queria apenas que Pedro queimasse o passado. Ele queria que Pedro entregasse seu futuro. O celular de Pedro vibrou em seu bolso, o som chocantemente alto no silêncio da casa. Uma mensagem de um número desconhecido. Não havia palavras. Apenas um endereço, um armazém abandonado perto da velha estação de trem, e 1 hora. 00:30. E então, uma segunda mensagem chegou, com 3 palavras que selaram seu destino. Venha sozinho.
Traga a escritura. Ele olhou para a foto de sua família, para o sorriso aterrorizado de sua esposa. Ele olhou pela janela para as chamas que consumiam o celeiro, o último vestígio físico de seu avô. A herança de Matias não era a terra, nem a escritura. Era aquela luta. Uma luta que seu avô havia perdido com sua vida, e que agora ele, Pedro, tinha que vencer, não por um legado de terra, mas pelas vidas das únicas pessoas que importavam. A armadilha não havia terminado no celeiro. Ele havia apenas escapado de uma jaula para ser convocado para o matadouro. O brilho alaranjado do celeiro em chamas era um sol infernal no horizonte, um farol que guiava Pedro não para a segurança, mas para as profundezas do desespero. Dentro da casa fria e silenciosa, o tempo parecia se esticar e se comprimir. Cada tic-tac do relógio na parede era um passo mais perto da meia-noite, um passo mais perto do impensável. Ele não podia chamar a polícia. A fotografia de sua família era a prova silenciosa de que qualquer movimento oficial seria a sentença de morte deles. Ele estava sozinho, encurralado, com as cinzas de seu passado de um lado e a aniquilação de seu futuro do outro. A paralisia do medo ameaçou consumi-lo, a mesma paralisia que sentiu quando menino, observando seu avô dirigir-se para o campo pela última vez. Mas desta vez, o medo não venceu. Ele foi substituído por uma fúria fria e cristalina. A fúria de um marido e de um pai. Ele se levantou. Ele não era um soldado, não era um assassino. Era um fazendeiro. E um fazendeiro aprende a ser engenhoso. Aprende a consertar o que está quebrado, a usar as ferramentas que tem à mão para sobreviver. Ele foi até sua oficina, a única parte do celeiro que o fogo ainda não havia tocado. Ele não procurou por armas. Ele procurou por ferramentas. Uma chave de grifo pesada, de aço maciço. Um rolo de corda de nylon, grossa e resistente. Um pequeno galão de gasolina para o gerador. Um alicate de corte. Ele pegou o bornal de couro de seu avô, o cheiro de óleo e terra um conforto estranho. Dentro, ele colocou a escritura, o relógio de bolso e a pilha de dinheiro inútil. Ele estava carregando o peso e a prova do legado de sua família. Ele iria entregar a escritura, mas o faria em seus próprios termos. A viagem até a cidade foi um borrão de escuridão e estradas vazias. A cada quilômetro, ele sentia uma transformação ocorrendo dentro de si. O Pedro que vivia com medo do fracasso, que se sentia esmagado pelo legado de seu avô, estava morrendo. Em seu lugar, um homem que não tinha mais nada a perder estava nascendo. Ele não estava mais lutando por um pedaço de terra. Ele estava lutando pela alma de sua família. Ele chegou ao distrito industrial abandonado antes da hora. Estacionou seu caminhão velho a vários quarteirões de distância e se aproximou a pé, movendo-se pelas sombras como um predador. O armazém era uma carcaça de tijolo e metal, suas janelas quebradas como olhos vazios. 2 sedãs pretos estavam estacionados perto da entrada principal, sentinelas silenciosas. Entrar pela frente era suicídio. Ele circulou o prédio. O conhecimento de um fazendeiro sobre a decadência e a estrutura era sua melhor arma. Ele encontrou o que procurava, uma escada de incêndio de metal, enferrujada e precária, que subia pela lateral do prédio até o telhado. Com a corda enrolada no ombro e as ferramentas presas ao cinto, ele começou a subir. Cada degrau gemia em protesto, o som amplificado pelo silêncio da noite. Ele se moveu devagar, testando cada apoio, o coração batendo um ritmo constante de medo e determinação. Do telhado, ele encontrou uma clarabóia de vidro rachado. Ele a quebrou silenciosamente com a ponta da chave de grifo e, usando a corda, desceu para a escuridão do segundo andar do armazém. O lugar cheirava a mofo, óleo rançoso e decadência. Era um labirinto de máquinas antigas e enferrujadas, cobertas por lonas rasgadas. Ele se moveu com o silêncio de alguém que conhece os perigos de um chão fraco e de metal solto. Ele encontrou uma passarela de metal que cruzava o vão aberto do armazém, oferecendo uma visão perfeita do andar principal abaixo. E então ele os viu. A cena o atingiu com a força de um soco físico. No centro do vasto chão de concreto, iluminados por uma única lâmpada de trabalho, estavam Ana e Lucas, amarrados a cadeiras. Ana estava de cabeça erguida, desafiadora, mas ele podia ver o terror em seus olhos. Lucas chorava silenciosamente. Ao lado deles, Dr. Álvares estava de pé, falando ao telefone, tão calmo como se estivesse fechando um negócio. 2 capangas de terno estavam de guarda perto da entrada.
A raiva de Pedro tornou-se tão intensa que ele sentiu o gosto de sangue na boca. Ele forçou-se a se acalmar, a respirar. A raiva não salvaria sua família. Um plano, sim. Ele ouviu um fragmento da conversa de Álvares. Sim, o celeiro está quase todo queimado. Não, sem corpos. Ele é mais engenhoso do que eu esperava. Mas não importa. Ele virá. E então vamos limpar tudo. Deixe a equipe de limpeza pronta para 1 da manhã. Limpar tudo. A confirmação de que nunca houve um acordo. Nunca houve uma chance de eles saírem vivos. A morte deles era uma conclusão precipitada. Aquele conhecimento o libertou. Não havia mais regras. Não havia mais negociação. Era sobrevivência. Pura e simples. Seu olhar varreu o espaço abaixo dele. Ele era um fazendeiro em um campo estranho, mas o princípio era o mesmo. Use o terreno. Use as ferramentas. Ele viu o que precisava. Acima de onde Álvares estava, um antigo guincho de corrente, pesado e enferrujado, pendia de uma viga de aço. Perto de onde os capangas estavam, havia uma pilha de barris de metal, alguns vazando uma substância escura e oleosa. Com movimentos rápidos e silenciosos, ele agiu. Ele amarrou uma ponta de sua corda ao mecanismo de liberação do guincho, um anel de metal corroído. Ele esticou a outra ponta da corda ao longo da passarela. Em seguida, ele pegou seu pequeno galão de gasolina. Ele não derramou tudo. Ele criou uma linha fina e quase invisível de combustível, da borda da passarela até um ponto acima dos barris de óleo. Meia-noite. O celular de Pedro vibrou. Álvares. Ele atendeu. Sua voz, quando falou, era a de um homem quebrado, exatamente o que Álvares esperava ouvir. Estou aqui. Estou do lado de fora. Deixe-me ver minha família. Deixe-me ver que eles estão bem. Sua devoção é tocante, respondeu Álvares, o sarcasmo pingando de sua voz. Muito bem. Ele fez um gesto para seus capangas. Eles arrastaram as cadeiras de Ana e Lucas para o centro do espaço, diretamente sob a passarela. Está vendo, Pedro? Vivos e bem. Agora, entre pela porta da frente, com a escritura em suas mãos, ou o bem-estar deles mudará drasticamente. Eu estou indo, disse Pedro. E então ele agiu. Ele não foi em direção à escada. Ele correu ao longo da passarela. Ele puxou a corda com toda a sua força. O mecanismo do guincho, enfraquecido por anos de ferrugem, quebrou com um estalo metálico agudo. O pesado bloco de corrente e gancho não caiu, ele assobiou pelo ar, balançando como um pêndulo mortal. Não atingiu Álvares, mas colidiu com uma pilha de caixotes de madeira ao lado dele com a força de um carro, explodindo-os em uma chuva de farpas e criando um som ensurdecedor. No mesmo instante, Pedro pegou o isqueiro que Álvares havia lhe dado. Ele o acendeu e o jogou na trilha de gasolina. Uma linha de fogo sibilou pelo ar, viajando pela passarela e caindo como uma cachoeira de chamas sobre os barris de óleo abaixo. A explosão não foi grande, mas foi violenta. Uma parede de fogo e fumaça preta irrompeu, separando instantaneamente os dois capangas do resto da sala. O armazém mergulhou no caos. Gritos, o rugido do fogo, o som de metal se contorcendo. Aproveitando o pandemônio que ele mesmo criará, Pedro prendeu sua corda em um corrimão e desceu, aterrissando no chão de concreto entre a parede de fogo e sua família. Ele puxou o alicate de corte do cinto e cortou as amarras deles. Álvares, atordoado pela explosão e pela súbita reviravolta, o encarava do outro lado dos destroços, o rosto iluminado pelas chamas, a compostura de cavalheiro substituída por uma máscara de fúria bestial. Os capangas estavam presos do outro lado do fogo, gritando em confusão. O jogo havia virado. A armadilha havia sido desarmada e uma nova, mais primitiva, havia sido montada. Estavam contra no meio de um inferno que Pedro havia acendido. Ele se virou para Ana e Lucas. Corram! Vão para a saída dos fundos. Agora! Ana hesitou, os olhos arregalados de medo, divididos entre o marido e a liberdade. Eu te amo, disse Pedro, e então se virou para enfrentar seu demônio, a chave de grifo pesada em sua mão. O fazendeiro estava pronto para a colheita. O rugido do fogo era um animal faminto, devorando o armazém, suas chamas lançando sombras dançantes que se contorciam como demônios nas paredes de metal. No centro daquele inferno, Pedro e Dr. Álvares circulavam um ao outro,
dois homens reduzidos a seus instintos mais primais. A fachada de civilidade de Álvares havia se desintegrado, substituída por uma fúria descontrolada. Ele arrancou um pedaço de metal retorcido do maquinário quebrado e partiu para cima de Pedro. O primeiro golpe foi selvagem, assobiando pelo ar. Pedro bloqueou com a chave de grifo, o impacto do metal contra metal ecoando acima do barulho do fogo, enviando uma vibração dolorosa por seu braço. Você, seu verme! Gritou Álvares, o rosto distorcido pelo ódio e pela luz bruxuleante. Meu pai deveria ter exterminado sua linhagem quando teve a chance. Ele atacou novamente, e a luta tornou-se uma dança brutal e desesperada em meio às chamas crescentes. Não havia técnica, apenas a força de um fazendeiro contra a raiva de um homem que nunca havia sido desafiado em sua vida. O calor era sufocante, a fumaça preta queimava seus pulmões a cada respiração. Enquanto eles lutavam, Ana e Lucas alcançaram a grande porta de carga nos fundos do armazém. Estava trancada com uma corrente grossa e um cadeado. O pânico ameaçou tomar conta de Ana, mas ao olhar para o filho, cujo rosto estava manchado de lágrimas e fuligem, ela encontrou uma força que não sabia que possuía. Ela pegou uma barra de ferro solta no chão e começou a bater na fechadura com uma determinação feroz, o som de seus golpes um contraponto rítmico à cacofonia da luta de seu marido. A fumaça e o caos eram a cobertura de Pedro. Álvares, acostumado a ambientes limpos e a confrontos controlados, estava desorientado. Pedro, acostumado ao trabalho sujo e ao ambiente imprevisível de uma fazenda, estava em seu elemento. Ele usou o fogo a seu favor, movendo-se de forma que Álvares ficasse de frente para o brilho, ofuscando sua visão. Olhe ao seu redor, Álvares! Gritou Pedro, ofegante. Este é o seu império. Cinzas e fumaça. É o legado que seu pai lhe deixou. Meu pai construiu este vale, retrucou Álvares, atacando cegamente. Seu avô era apenas um inseto que ele esmagou. O insulto, em vez de enfurecer Pedro, o clareou. Ele não estava mais lutando com raiva. Ele estava lutando com um propósito. Ele se esquivou de outro golpe e, com um movimento rápido, prendeu o pé de Álvares, fazendo-o tropeçar. Álvares caiu com força no chão de concreto. A arma de metal voou de sua mão. Pedro estava sobre ele, a chave de grifo pesada erguida, o rosto iluminado pelas chamas, uma figura de vingança. Álvares o encarou de baixo, o medo finalmente aparecendo em seus olhos. O medo não da dor, mas da insignificância. O medo de morrer no chão sujo de um armazém abandonado, derrotado por um fazendeiro. Naquele momento, Pedro tinha o poder de acabar com tudo. De vingar seu avô. De apagar o nome Álvares da terra. O peso da chave de grifo em sua mão era o peso de 20 anos de luta, de pobreza, de uma vida vivida sob a sombra de um crime. Ele podia sentir o espírito de seu avô, a memória de sua dor. Ele ergueu a ferramenta para o golpe final. E então, ele ouviu. Por cima do rugido do fogo, ele ouviu o som de metal se quebrando. Ele olhou para o fundo do armazém e viu a silhueta de sua esposa e filho na abertura da porta de carga que Ana havia conseguido arrombar. Eles estavam seguros. Eles estavam livres. E ele soube que não podia fazer aquilo. Matar Álvares não traria seu avô de volta. Apenas o transformaria em um monstro como eles. Com um grito que era parte exaustão, parte renúncia, ele jogou a chave de grifo para longe. Ela bateu no concreto com um barulho metálico e final. Não, disse Pedro, a voz rouca. Você não vai ter um fim rápido. Você vai viver. Você vai viver e assistir tudo que seu pai construiu desmoronar em pó por causa do que ele fez. Ele se virou e correu em direção à sua família, deixando Álvares caído e derrotado no chão de seu inferno em chamas. Ele alcançou Ana e Lucas na porta. Juntos, os três tropeçaram para fora, para a noite fria, o ar fresco enchendo seus pulmões com uma dor doce. Eles olharam para trás e viram o telhado do armazém começar a desabar com um estrondo ensurdecedor. Eles estavam vivos. Estavam juntos. E isso era tudo o que importava. As luzes vermelhas e azuis chegaram momentos depois, as sirenes finalmente rompendo o silêncio da noite. A cena que os policiais e bombeiros encontraram era de caos puro. A família coberta de fuligem, o armazém transformado em uma pira gigantesca, e um homem de roupas caras, Dr. Álvares, cambaleando para fora dos escombros, o rosto queimado, os olhos vazios, derrotado. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história de Pedro,
apoiada pela escritura e pelo relógio de bolso que sobreviveram milagrosamente no Bornal de Couro, tornou-se uma lenda local. Doutor Álvares e seus capangas foram presos, suas conexões políticas e seu poder financeiro incapazes de conter a avalanche de evidências e o clamor público. A investigação sobre o Império Álvares se aprofundou, revelando décadas de corrupção e brutalidade. Parecia o fim de um pesadelo, o início de uma nova vida. Pedro, Ana e Lucas estavam hospedados na casa de parentes, a fazenda ainda uma cena de investigação. A escritura estava com as autoridades, e os advogados diziam que sua reivindicação à vasta propriedade Álvares era inegavelmente forte. A justiça, parecia, estava finalmente ao seu alcance. Foi então que a visita inesperada aconteceu. Uma mulher, elegantemente vestida com um terninho, bateu à porta. Ela não era uma repórter nem uma policial. Ela se apresentou como Sofia Monteiro, advogada. Senhor Pereira, disse ela, com uma voz calma e precisa, eu não represento o espólio Álvares. Eu represento outra família. Uma família que o coronel Álvares destruiu muito antes de destruir a sua. Ela explicou que seu cliente era o herdeiro de uma família de imigrantes que possuía uma grande extensão de terra na região, muito antes de o coronel se tornar uma força. O coronel usou de fraude e ameaças para roubar suas terras, forçando a família a fugir do país com nada além de suas vidas. Por décadas, eles viveram no exílio, esperando uma chance, uma única rachadura na armadura da família Álvares. A escritura que seu avô ganhou, continuou a advogada, não é apenas a chave para sua herança. É a chave mestra legal que pode invalidar todas as aquisições fraudulentas do coronel. Ela prova que, no momento em que ele roubou as terras de meu cliente e de outros, ele já não era o proprietário legal. Pedro a encarou, a enormidade do que ela estava dizendo começando a se formar em sua mente. Meu cliente tem os recursos, a influência internacional e a vontade de lutar contra o resto do poder legal dos Álvares, uma luta que você, sozinho, poderia não vencer. Nós podemos garantir que você receba cada centímetro de terra que é seu por direito. Ela se inclinou para frente, seus olhos intensos. Em troca, queremos a nossa justiça. Queremos que você se junte a nós. Juntos, podemos derrubar o último pilar deste império podre e devolver o que foi roubado a todas as famílias que eles destruíram. Pedro olhou para fora da janela, para o mundo que ele pensava ter acabado de reconquistar. Ele percebeu que sua batalha não havia terminado no armazém em chamas. Aquela foi apenas a primeira salva de uma guerra muito maior. Ele havia lutado por sua família, pela memória de seu avô. Agora, ele estava sendo convidado a lutar pela alma de todo o vale. A herança de seu avô não. Era apenas uma escritura. Era uma responsabilidade. E a dívida, ele percebeu, ainda não estava totalmente paga. A oferta da advogada, Sofia Monteiro, pairou no ar por dias, uma encruzilhada que definiria não apenas o futuro de Pedro, mas o de todo o vale. A escolha era entre uma paz frágil e egoísta ou uma guerra justa e perigosa. Ele e Ana conversaram por longas noites, o peso da decisão moldando o silêncio entre eles. Lutar sozinho significava enfrentar os advogados, a influência e o dinheiro sujo dos Álvares com nada além de uma escritura e uma história. Era uma batalha que eles provavelmente perderiam. Unir-se a essa família misteriosa significava mergulhar de cabeça em um conflito muito maior, tornando-se o rosto de uma rebelião contra um império. Seu avô não recuou, disse Ana em uma manhã, a voz cheia de uma certeza que Pedro ainda não sentia. Ele lutou e venceu. Ele apenas não viveu para reivindicar a vitória. Esta é a sua chance de terminar a luta dele. As palavras dela foram a bússola de que ele precisava. Ele ligou para a advogada. A aliança foi forjada. O encontro foi marcado com o sigilo de uma operação de espionagem. Pedro foi levado a um hotel de luxo na capital, um mundo de mármore polido e sussurros discretos que o fazia sentir-se um estranho em sua própria pele. Na suíte presidencial, ele conheceu o cliente de Sofia Monteiro. Não era o empresário vingativo que ele esperava, mas uma mulher idosa em uma cadeira de rodas, com os olhos tão escuros e afiados que pareciam conter a história de um século. Seu nome era Isabela Giordano. Um nome curioso, não acha? Disse ela, com um leve sorriso triste, notando a reação de Pedro. Meus pais o escolheram muito antes de outra Isabela ter seu destino roubado neste mesmo vale. Dona Isabela era a matriarca da família Giordano, os maiores produtores de azeite da região,
até que o coronel Álvares, com uma caneta e uma ameaça velada, os despojou de tudo. Ela contou a Pedro sua história, não com raiva, mas com a precisão fria de uma ferida que nunca cicatrizou. Ela mostrou a ele escrituras antigas, mapas e cartas que provavam sua reivindicação. Seu avô, Matias, foi o único homem que já viu o coronel temer, disse ela. Ele não era rico, nem poderoso. Mas era honesto. E no jogo sujo do coronel, a honestidade era a única carta que ele não conseguia ler. É por isso que acredito em você. O sangue de Matias corre em suas veias. A guerra começou. E não foi uma guerra de fogo e fúria, mas de papel, táticas e da lenta moagem da lei. O espólio Álvares, agora gerido por um conselho de advogados e parentes distantes que eram abutres em ternos caros, contra-atacou com uma ferocidade impressionante. Eles inundaram os tribunais com moções, contestações e processos frívolos, projetados para sangrar os recursos de Dona Isabela e a vontade de Pedro. Uma campanha de difamação na mídia foi lançada. Pedro foi pintado como um incendiário, um oportunista que forjou um documento antigo para roubar a herança de uma família respeitada. Fotos de seu celeiro queimado foram estampadas em jornais, com legendas que sugeriam que ele mesmo havia iniciado o fogo para destruir provas. A maré da opinião pública, antes a seu favor, começou a virar. Enquanto os advogados lutavam nos tribunais, Pedro travava sua própria guerra no terreno. Ele se tornou um historiador de sua própria terra. Com o apoio financeiro de Dona Isabela, ele passava os dias viajando pelo vale, conversando com os mais velhos, os únicos que se lembravam de um tempo antes do reinado dos Álvares. No início, as pessoas tinham medo. O nome Álvares ainda era um feitiço que impunha o silêncio. Mas a coragem de Pedro era contagiante. Ele não era um estranho, um advogado da cidade grande. Ele era um deles. O neto de Matias. E, lentamente, as histórias começaram a surgir. Um fazendeiro contou sobre como seu pai sofreu um acidente de caça suspeito um dia antes de o coronel tomar suas terras. Uma viúva idosa chorou ao relatar como seu marido foi levado por cobradores de dívidas e nunca mais voltou, suas terras sendo absorvidas pelo Império Álvares semanas depois. Pedro descobriu um padrão de terror. A morte de seu avô não foi um evento isolado, foi o método de operação do coronel. Enquanto isso, de sua cela de prisão de luxo, aguardando julgamento, Dr. Álvares não estava ocioso. Se a guerra não podia ser vencida nos tribunais, ela seria travada nas sombras. O tormento começou sutilmente. Ferramentas desapareciam da oficina de Pedro. O poço de sua fazenda foi contaminado com diesel, forçando-o a transportar água por quilômetros. Então, a escalada. Uma manhã, ele encontrou sua cadela de estimação, a velha Laica, morta perto da varanda, o pescoço quebrado. Não havia bilhete. Não precisava. Era uma mensagem de Álvares, tão clara quanto um grito. O medo voltou a assombrar a casa de Pedro, uma presença fria que se sentava com eles durante o jantar e os observava enquanto dormiam. A batalha legal chegou a um impasse. Os advogados dos Álvares eram mestres em explorar brechas e adiar processos. A juíza que presidia o caso principal, uma mulher severa chamada desembargadora Moreira, parecia impassível, suas decisões consistentemente favorecendo os atrasos solicitados pelo espólio Álvares. A fortuna de Dona Isabela, embora vasta, não era infinita. O tempo estava do lado deles. Eles precisavam de um milagre. Uma noite, incapaz de dormir, Pedro estava sentado na cozinha, o relógio de bolso de seu avô na mão. Era seu talismã, sua conexão com o homem que iniciou tudo aquilo. Ele o polia com um pano, um ritual que o acalmava. Enquanto passava o polegar pela borda interna da caixa, onde a tampa se encontrava com o corpo do relógio, seu dedo prendeu em algo. Uma linha fina, quase invisível. Ele a examinou com uma lupa. Não era um arranhão. Era uma junção. Com a ponta de uma faca pequena, ele forçou a borda. Houve um clique suave, e o fundo interno do relógio se soltou. Era uma tampa falsa. E no minúsculo compartimento por baixo, dobrado em um quadrado tão pequeno quanto uma unha, estava um pedaço de filme escuro e fino. Microfilme. No dia seguinte, na suíte do hotel que se tornará seu quartel-general, a equipe de Dona Isabela preparou um projetor. O silêncio na sala era elétrico enquanto eles carregavam um pequeno pedaço de filme. A imagem piscou na tela branca, granulada e em preto e branco. Não era um documento. Era uma fotografia.
A imagem mostrava o coronel Álvares, mais jovem e corpulento, apertando a mão de outro homem em um campo aberto. Mas era o que acontecia no fundo da foto que fez todos na sala prenderem a respiração. 2 dos capangas do coronel estavam em pé sobre um homem caído no chão. Um deles segurava uma arma apontada para a cabeça do homem. O homem no chão era o avô de Dona Isabela. A foto era a prova do assassinato a sangue frio. Mas o choque final, o golpe que drenou todo o ar da sala, veio do rosto do outro homem que apertava a mão do coronel. Ele era mais jovem, o rosto magro e ambicioso, usando um terno mal ajustado. Mas o sorriso calculista e os olhos frios eram inconfundíveis. Era a desembargadora Moreira, a juíza que presidia o caso deles. A corrupção não estava apenas no passado. Ela estava sentada no tribunal, usando uma toga, decidindo seu futuro. A batalha deles não era contra um adversário em um campo de jogo justo. O juiz era parte do outro time. Eles não estavam em um tribunal. Estavam em um palco, e o veredito já havia sido escrito há muito tempo, com um aperto de mão e uma vida roubada. A fotografia projetada na parede da suíte do hotel era mais do que uma imagem, era um fantasma. Um fantasma que assombrava a sala com a verdade fria de uma conspiração que se estendia por décadas, conectando o assassinato brutal de um homem no campo à mais alta cadeira do poder judiciário. O silêncio na sala foi quebrado por Dona Isabela. Seus dedos, frágeis pela idade, cerraram-se em punhos sobre o braço de sua cadeira de rodas. Eles não nos deixaram nenhum recurso legal, disse ela, a voz baixa, mas vibrando com uma fúria de aço. Se o juiz é o criminoso, não há tribunal para o qual possamos apelar. Sofia Monteiro, a advogada, andava de um lado para o outro, a mente tática trabalhando em meio ao choque. Não podemos apresentar isso em seu tribunal. Ela o descartaria, nos acusaria de falsificação, de chantagem. Ela nos destruiria antes que a foto visse a luz do dia. Então, nós não jogamos o jogo dela, disse Pedro, as palavras saindo de sua boca antes que ele mesmo as processasse. Ele olhou para a imagem na parede, para o sorriso arrogante da jovem juíza ao lado do coronel. Nós mudamos o tabuleiro de jogo. A ideia era radical, um ato de guerra total. Eles não podiam vencer dentro do sistema, então teriam que incendiar o sistema. O plano foi traçado com a precisão de uma operação militar. O alvo não era um tribunal, mas a opinião pública. E a arma seria um jornalista investigativo independente chamado Ricardo Alves, um homem conhecido por sua recusa em se curvar ao poder, cuja carreira fora construída sobre as ruínas de políticos e empresários corruptos que ele havia exposto. O encontro com Alves foi marcado para o dia seguinte, em um café movimentado no centro da cidade, um lugar com muitas testemunhas e muitas rotas de fuga. Pedro sentiu os olhos em suas costas durante todo o caminho até lá. A campanha de terror de Álvares o havia deixado em um estado de alerta constante. Cada carro que diminuía a velocidade, cada pessoa que o olhava por um segundo a mais, era uma ameaça potencial. Ricardo Alves era um homem de meia idade, com olhos cansados que pareciam ter visto o pior da natureza humana e um cinismo que era sua armadura. Ele ouviu a história de Pedro sem interrupção, o rosto impassível, tomando notas em um pequeno caderno. Pedro falou sobre o trator, sobre o relógio de seu avô, sobre a escritura, sobre a cachoeira, sobre o armazém em chamas. Ele falou sobre o cachorro morto e o poço envenenado. Ele estava entregando não apenas uma história, mas a alma de sua família. No final, ele empurrou uma cópia de alta resolução da fotografia sobre a mesa. Alves a pegou. Ele a estudou por um longo tempo, os olhos se movendo do rosto do coronel para o rosto da jovem juíza e para a cena de assassinato no fundo. Ele olhou para Pedro. Muitas pessoas me trazem histórias de conspiração, disse ele, a voz neutra. Esta é a primeira vez que alguém me traz o recibo. O artigo de Ricardo Alves foi publicado online às 5 da manhã de uma terça-feira. Não foi uma notícia, foi uma detonação. A manchete era simples e devastadora. O juiz, o coronel e o fantasma da fazenda. Uma história de assassinato e corrupção que se estende por 50 anos. O artigo era uma obra-prima de jornalismo investigativo. Contava a história de Pedro e de Dona Isabela, lado a lado. E no centro do artigo, ocupando a tela inteira, estava a fotografia em preto e branco, a imagem que condenava uma geração inteira de poder. O efeito foi mais rápido e mais violento do que qualquer um deles poderia ter previsto. Às 6 da manhã, a história estava nos trending topics das redes sociais.
Às 7, os principais jornais e emissoras de televisão a estavam noticiando. Às 8, a fotografia estava em todos os celulares do país. A imagem da jovem juíza sorrindo ao lado de um assassino enquanto um homem era morto ao fundo tornou-se um símbolo viral da podridão que muitos suspeitavam, mas nunca puderam provar, existir nas entranhas do poder. Ao meio-dia, manifestantes se reuniram em frente ao Tribunal de Justiça, segurando cópias impressas da fotografia. O nome Álvares, antes sussurrado com medo, agora era gritado com raiva. O judiciário, confrontado com um escândalo que ameaçava sua própria legitimidade, agiu com uma velocidade sem precedentes. Antes do final do dia, a desembargadora Moreira foi suspensa de suas funções, aguardando uma investigação criminal completa. O caso do espólio Álvares foi retirado de sua jurisdição e entregue a uma equipe de promotores especiais da capital, encarregados de investigar não apenas os crimes de Pedro, mas toda a história da família Álvares. Em um esconderijo seguro providenciado por Dona Isabela, Pedro, Ana e Lucas assistiam às notícias na televisão. Eles viram o rosto da juíza, agora mais velha, tentando abrir caminho através de um enxame de repórteres. Eles viram analistas jurídicos discutindo a iminente queda de uma das famílias mais poderosas do país. Parecia uma vitória. A verdade, armada pela coragem deles, havia vencido. O telefone de Pedro tocou. Um número bloqueado. Ele atendeu, esperando ser um repórter ou talvez a advogada Sofia. A voz do outro lado era calma, profissional e desprovida de qualquer emoção. Não era a voz de Marco Álvares. Era a voz de um estranho. Senhor Pereira. Esperamos que esteja satisfeito. Você queria um espetáculo, e você o conseguiu. Quem está falando? Perguntou Pedro, o sangue gelando. Isso não é importante. O que é importante é que você entenda a situação. O doutor Álvares e a juíza Moreira eram associados de negócios barulhentos e sentimentais. A face pública de um empreendimento muito maior. Meus empregadores, por outro lado, têm um interesse financeiro significativo na estabilidade e na contínua operação lucrativa dos ativos do espólio Álvares. A voz fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Sua cruzada pessoal por justiça tornou-se um problema de negócios. Um passivo que precisa ser mitigado. O doutor Álvares lutava por orgulho. A juíza lutava para proteger sua reputação. Nós lutamos por lucro, Senhor Pereira. E isso nos torna infinitamente mais pragmáticos e consideravelmente mais perigosos. Pedro sentiu um terror frio que ele não sentia nem mesmo no armazém em chamas. O que você quer? Queremos que você pare, disse a voz calmamente. Aceite a vitória que lhe foi dada. Pegue sua pequena fazenda, talvez até um acordo financeiro que os promotores irão lhe oferecer. E depois, desapareça. Você, sua esposa, seu filho, e sua amiga idosa e sua sede de vingança. Desapareçam. Porque se você continuar a puxar este fio, se você ameaçar os verdadeiros fundamentos financeiros do Império Álvares, nós não vamos enviar capangas para matar seu cachorro. Nós vamos apagar você, sua família, seus amigos. Vamos apagar qualquer registro de que vocês já existiram. Considere este o seu único e último aviso. A linha ficou muda. Pedro ficou parado, o telefone na mão, olhando para a tela da televisão onde as pessoas comemoravam sua vitória. Ele percebeu, com uma clareza terrível, que ele não havia lutado contra uma família corrupta. A família Álvares era apenas a gerente de uma plantação. E ele, ao atacar o gerente, havia acabado de declarar guerra aos donos invisíveis da fazenda. Ele havia vencido a batalha contra o fantasma de seu avô, apenas para se encontrar na mira de uma hidra sem rosto, uma corporação de sombras para quem a justiça era apenas um item na planilha de custos, e a vida humana, um passivo a ser eliminado. A voz no telefone era o som do abismo encarando de volta. Por um momento, o mundo que Pedro havia lutado tanto para reconquistar pareceu encolher, tornando-se novamente uma cela de prisão, desta vez construída com um medo mais frio e mais vasto. A vitória, celebrada nas telas de televisão de todo o país, era uma farsa. Eles haviam cortado o galho, mas a árvore podre, com suas raízes profundas e invisíveis, permanecia de pé. Ele compartilhou a ameaça com Dona Isabela e sua equipe. O clima na suíte do hotel, antes de celebração cautelosa, tornou-se sombrio e pesado. Eles haviam provocado um Leviatã, uma entidade sem rosto para a qual a família Álvares era apenas um tentáculo dispensável. A advogada, Sofia Monteiro,
foi a primeira a quebrar o silêncio. Eles estão nos dando uma saída, disse ela, a voz tensa. Uma chance de recuar, pegar a vitória pública e viver. Viver olhando por cima do ombro a cada segundo pelo resto de nossas vidas, contrapôs Dona Isabela, os olhos escuros brilhando. Viver sabendo que eles ainda estão lá fora, controlando tudo, apenas esperando que nos tornemos complacentes? Eu passei 80 anos da minha vida sob a sombra desta organização, mesmo sem saber seu nome. Não vou morrer na escuridão. Ela se virou para Pedro, sua expressão uma mistura de desafio e pergunta. A escolha era dele. Ele era o rosto da luta. Ele pensou em Ana e Lucas. A oferta era tentadora. Desaparecer, começar de novo com os recursos que certamente ganhariam. Mas ele sabia que Dona Isabela estava certa. A segurança dele seria uma ilusão, uma liberdade condicional concedida por seus algozes. Eles nunca seriam verdadeiramente livres até que a árvore fosse derrubada. Nós lutamos, disse Pedro, a decisão solidificando-se em sua voz. Mas não podemos lutar contra um fantasma. Precisamos de um novo plano. A estratégia mudou da luz do dia para as sombras. A batalha legal nos tribunais, agora sob o comando dos promotores especiais, continuaria, uma fachada pública para a guerra real. Enquanto o sistema de justiça desmantelava lentamente os crimes visíveis de Álvares e Moreira, a pequena equipe de Pedro travaria uma guerra financeira. Sob a orientação dos especialistas de Dona Isabela, eles começaram a rastrear o fluxo de dinheiro do Império Álvares, usando a investigação oficial como cobertura. Eles não estavam procurando por crimes, mas por anomalias, por conexões com empresas de fachada, por transferências internacionais que não faziam sentido para um conglomerado agrícola. Eles estavam puxando os fios financeiros, esperando que um deles levasse a mão invisível que controlava a marionete. A pressão funcionou. Com contas congeladas e ativos sob escrutínio, o fluxo de dinheiro do sindicato foi estrangulado. O anonimato era inútil se os lucros parassem. A criatura sem rosto começou a sentir fome. E a fome a tornaria descuidada. O telefonema veio 2 semanas depois. A mesma voz calma e fria. Mas desta vez, não era uma ameaça. Era um convite. Sua campanha está se tornando um inconveniente caro, disse a voz. Meus empregadores estão preparados para discutir um acordo. Uma compensação financeira que garantiria o seu silêncio e o de seus associados. Para sempre. Era a armadilha que eles esperavam. Um encontro para negociar seria um encontro para eliminar. Mas era a única chance deles de dar um rosto ao seu inimigo. Eles montaram a contra-armadilha com a ajuda de Ricardo Alves, o jornalista. O encontro foi marcado para o meio-dia, no movimentado pátio central do Jardim Botânico da cidade, um lugar cheio de vida e, crucialmente, com dezenas de ângulos de câmera possíveis para a equipe escondida de Alves. Pedro foi à isca. Ele usava uma escuta, o coração batendo um ritmo constante contra o microfone. Ele se sentou em um banco, o bornal de couro de seu avô ao seu lado, parecendo um simples fazendeiro perdido na cidade grande. O homem que se aproximou dele não era um capanga. Ele era um cavalheiro de meia-idade, vestindo um terno impecável, com um rosto que exalava riqueza e poder. Era Otávio Lacerda, o presidente de um dos maiores bancos de investimento do país, um homem frequentemente visto nas colunas sociais e nas páginas de negócios. Senhor Pereira, disse Lacerda, sentando-se ao lado dele, o sorriso polido. Agradeço por sua descrição. Podemos resolver isso como homens de negócios. Lacerda falou em eufemismos, sobre proteger os interesses dos investidores e mitigar riscos de reputação. Mas Pedro o pressionou. Eu não estou interessado em dinheiro. Estou interessado em justiça. Quero os nomes das pessoas que deram as ordens ao coronel Álvares. O sorriso de Lacerda vacilou. Você está sendo tolo. Você venceu a batalha que importava para o público. Aceite o prêmio e saia do palco. Certos interesses, certas parcerias de negócios, são mais antigas e mais profundas do que você pode imaginar. Insistir nisso não lhe trará justiça. Trará apenas um fim. Foi a confissão de que precisavam. É uma ameaça? Perguntou Pedro, a voz alta o suficiente para o microfone captar claramente. Nesse exato momento, Ricardo Alves e sua equipe de cinegrafistas saíram de trás de uma fileira de arbustos, as câmeras transmitindo ao vivo para o site de Alves.
Não é uma ameaça, Sr. Lacerda, disse Alves, aproximando-se. É uma confissão. E você está ao vivo. O rosto de Lacerda se desfez. O verniz de poder e controle se estilhaçou, revelando o pânico por baixo. Ele tentou fugir, mas a equipe de segurança de Dona Isabela, disfarçada de turistas, o cercou. E então, a polícia, alertada no último segundo, chegou. O banqueiro, o pilar da comunidade financeira, foi preso em frente a uma audiência de milhares de pessoas online, suas ameaças ecoando pela internet. A prisão de Otávio Lacerda foi a pedra que iniciou a avalanche. Ele era o elo, a face pública da Hidra. Diante da ruína, ele falou. Ele entregou nomes, contas bancárias, paraísos fiscais. O fio que Pedro puxou por acaso em um tanque de trator levou ao desmantelamento de uma das maiores organizações criminosas do país. 2 anos depois, a poeira finalmente assentou. O nome Álvares era agora uma nota de rodapé na história do maior escândalo de corrupção do país. Marco Álvares morrera na prisão de um ataque cardíaco, um final inglório para uma vida de crueldade herdada. As terras roubadas foram devolvidas. A fazenda Giordano, sob a gestão dos netos de Dona Isabela, produzia novamente o melhor azeite do vale. E Pedro recusou a vasta propriedade Álvares. Ele manteve a fazenda de seu avô, usando parte do acordo judicial para recomprar a terra que o coronel havia roubado de sua avó. Com o resto do dinheiro, ele e Dona Isabela criaram a Fundação Matias Giordano, uma organização sem fins lucrativos, gerida por Sofia Monteiro, dedicada a fornecer ajuda legal a pequenos agricultores contra a predação corporativa. Ele não se tornou um rei, ele se tornou um guardião. Naquela tarde de outono, ele caminhava por seu vinhedo, o sol dourado banhando as fileiras de uvas maduras. Ana estava ao seu lado, e Lucas, agora um menino mais velho e mais sábio, corria à frente. O ar cheirava a terra, a vida e a promessas. Ele tirou o relógio de bolso de prata de seu avô. Ele não o abriu. Ele não precisava mais. A dívida estava paga. A história estava completa. Ele o segurou por um momento, o metal frio aquecendo-se em sua mão, e depois o guardou. Os fantasmas de seu passado não o assombravam mais, eles caminhavam com ele, como guardiões silenciosos. Ele não era mais o neto de um homem assassinado, nem o filho de um legado de fracasso. Ele era Pedro Pereira. Um fazendeiro. Um marido. Um pai. Um homem que olhou para o abismo e não recuou. E ele era, finalmente, em sua própria terra, sob seu próprio céu livre.